Ciência nas redes sociais, por que não? Eu sou o professor Roberto Luiz e nesse vídeo eu quero falar com você, pós-graduando, que está no mestrado, no doutorado, ou você, professor, que já está no mercado de trabalho, nesse momento louco de pandemia que a gente está vivendo, onde todo mundo está de alguma forma tentando se reinventar. Eu quero mostrar para você o poder das redes sociais em divulgar o seu trabalho, em divulgar as suas pesquisas e de repente construir um público, uma audiência e quais as possibilidades, quais as oportunidades que isso pode trazer para a sua carreira. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Roberto Luiz, pós-doutor em Físico-Química e atualmente eu sou professor e pesquisador na Universidade Federal do Piauí. E a história do meu despertar para este mundo digital aí das redes sociais começou por volta de 2012, quando eu estava mais ou menos na metade do meu doutorado e me deparei com esta frase atribuída ao Albert Einstein, que diz que se você não pode explicar algo de maneira simples, então provavelmente você não entendeu muito bem o que tem a dizer. E nesse momento, quando eu li essa frase, eu automaticamente concordei com ela, porque eu me coloquei na posição de aluno e projetei as minhas angústias, as minhas dificuldades nos professores e pensava comigo mesmo, é isso, esses professores estão com dificuldade é porque eles não explicam direito, porque nem eles mesmos entenderam. Só que logo na sequência eu caí na realidade e lembrei dos comentários que eu ouvia muito na época. E você, pós-graduando, provavelmente também já escutou algo do tipo: você só estuda, você não trabalha. Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa sociedade não consegue enxergar a figura do pesquisador, a figura do cientista como um profissional que merece ser pago, remunerado e bem remunerado pelos seus serviços. É por isso que nessa fase da nossa vida, na pós-graduação, a gente acaba vivendo só de bolsa, sem nenhum direito trabalhista e muitas vezes com esses valores defasados ao longo do tempo. Mas, voltando aqui para a nossa história, eu ouvia essas coisas e tentava me defender. Eu dizia, não, eu trabalho sim, eu faço pesquisa, eu sou um cientista. E aí vinha a grande pergunta: o que você pesquisa? E nessa hora eu percebi que eu tinha uma certa dificuldade em explicar de maneira simples para as pessoas qual era o meu trabalho. Eu não conseguia explicar o meu projeto de doutorado para os meus pais, para os meus amigos fora da universidade, de uma maneira simples, que eles entendessem facilmente. E nesse momento voltou na minha mente a frase do Albert Einstein. Eu pensei, não é bem por aí não. Porque eu sei o que eu estou fazendo no meu doutorado, eu sei como e por que eu estou fazendo, e ainda assim eu não consigo explicar isso de maneira simples para as pessoas. Então nós precisamos relativizar essa frase. Nesse momento eu comecei a perceber que na verdade se tratava de um problema de comunicação. Nós no meio acadêmico, no meio científico, quando conversamos e divulgamos os nossos trabalhos, nós fazemos isso de uma maneira muito técnica, com termos técnicos específicos de cada área. E aí acaba que a sociedade não nos compreende, não nos entende. E isso acaba contribuindo para esse distanciamento entre a ciência e a sociedade. Nós precisamos mostrar para a sociedade o que nós fazemos. Vocês precisam contar a história do trabalho de vocês para as pessoas, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira que as pessoas entendam. Então esse foi o primeiro ponto que ficou martelando na minha cabeça durante a minha vida acadêmica, durante a pós-graduação. E aí, ao terminar minha pós-graduação, fazer o doutorado, o pós-doutorado, eu passei no concurso na universidade e me tornei professor. E como professor, eu comecei então a perceber que havia uma certa competição entre a minha figura em sala de aula, e a figura de provavelmente vocês professores, com a tecnologia, com o celular na mão dos alunos. E aí, ou a gente briga contra isso, que é uma luta perdida, não dá para brigar contra a tecnologia, ou a gente tenta incorporar isso ao nosso trabalho. E foi o que eu tentei fazer. Conversando com os alunos, eu fui entender o porquê que o celular é tão atrativo, porquê que eles passavam tanto tempo dentro, olhando com a cara ali no celular, sendo muito mais interessante do que eu em sala de aula, por mais que eu fizesse coisas diferentes, experimentos e coisas loucas.
E aí a resposta veio: as redes sociais. E para minha surpresa, o porquê que a rede social atrai tanto a galera? Justamente por conta da linguagem que nos falta na hora de falar de ciência. As redes sociais, ela tem uma linguagem muito dinâmica, muito divertida, e tem um poder de conexão entre as pessoas muito grande. E aí eu pensei, então nós podemos utilizar isso para divulgar a ciência, para divulgar o seu trabalho. No meu caso, eu trabalho com química, eu pensei em divulgar a química e tudo mais. Só que, como pesquisador, eu queria entender melhor isso. E aí o que eu fiz? Fui pesquisar. E aqui eu mostro para vocês alguns dados da agência We Are Social, né, que é uma agência aí que anualmente ela faz um levantamento sobre o uso das redes sociais no mundo todo e apresenta essas informações por país, por faixa etária, por várias coisas. E aqui eu mostro para vocês os dados do ano passado, 2019, em relação ao Brasil. Mais da metade da população brasileira está conectada nas redes sociais. Em torno de 66% da população tem alguma rede social. É muita gente, muito mais gente do que os alunos que você possa ter durante a sua vida toda aí na sala de aula, e muito mais gente do que você vai ter numa plateia, num auditório, durante um evento científico para divulgar o seu trabalho. Então eu pensei, eu posso atacar esse público, tentar mostrar o que eu falo, o que eu faço para as pessoas. E além deste grande número, essas pessoas passam em média por dia 3 horas e 45 minutos conectados nessas redes sociais, que é um tempo maior do que nossas palestras nos eventos científicos e maior do que as nossas aulas em sala. E esse número é uma média geral da população. Se a gente selecionar por faixa etária, botando só para jovens, esse número cresce exponencialmente. Então já sabia isso, está aí. Eu posso então resolver esse meu problema de comunicação usando a linguagem das redes sociais, que tem esse poder de conectar pessoas e tem essa linguagem muito mais dinâmica e divertida, que interessa, desperta a atenção maior do público. Tem muita gente conectada para assistir, e aí eu decidi então, vou criar uma rede social para falar de química e para falar de ciência. Mas qual? Qual rede social criar? De novo, voltou aquele senso de pesquisador e eu fui pesquisar novamente. E aí eu mostro para vocês aqui um outro dado dessa mesma agência, né, o We Are Social, que mostra uma pesquisa sobre a preferência das pessoas em relação ao tipo de rede social. E, de acordo com esse gráfico, que a gente pode ver é que o Instagram é a rede social preferida aí dos brasileiros. E a que vem mais crescendo em número de seguidores ao longo dos anos. Então, pronto, com base nessas informações, eu decidi, vou criar minha rede social, e foi aí que nasceu então o Deu Química. Se você não conhece, aproveita que está com o celular na mão e já abre seu Instagram aí e coloca @DeuQuímica e vem conhecer essa ideia, vem conhecer esse projeto. Nesse Instagram, então, eu comecei a divulgar o meu trabalho, os conteúdos que eu ministrava em sala de aula e as pesquisas que a gente vinha desenvolvendo no laboratório. Isso usando a linguagem própria da internet, memes, vídeos animados e tudo mais. Aproveitando o contexto social e o contexto dos conteúdos e assuntos que estavam na mídia para fazer minhas postagens e colocar o conteúdo de química dentro disso. Alguns exemplos eu posso mostrar para vocês. Aqui no Nordeste esse meme rolou muito, né, do vídeo da caneta azul, azul caneta. Então eu aproveitei esse meme para falar sobre a química das canetas, botando a ciência por trás disso tudo. A polêmica lá da ministra Damares, que as meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Aproveitei a polêmica também para falar sobre os indicadores ácido-base. Por aí vai, por exemplo, filmes como o filme do Coringa, que foi um recorde de bilheteria. Aproveitei para falar da química envolvida com o personagem. A gente vai mostrar alguns experimentos de química que são bastante visuais, explicando toda a ciência por trás, como nesse vídeo, Queimando Dinheiro, que foi um dos mais vistos aí, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos lá para os experimentos? Experimento number 1! Então, para esse primeiro experimento, eu vou tentar burlar uma das principais características do fogo. Qual é? Ele queima. Pois é. Eu tenho aqui uma nota de R$50, verdadeira, tá, gente? E uma solução alcoólica. Eu vou inserir a nota de R$50 dentro da solução de álcool e tocar fogo. E vamos ver o que acontece. Vamos lá?
Oh! A nota pega fogo, mas não queima. Fica totalmente intacta. Então, o que acontece aqui? Que líquido misterioso é esse? Na verdade, é só uma solução de álcool e água numa proporção adequada. E aí, ao molhar a nota na solução e colocar fogo, o álcool, que é inflamável, ele de fato queima. Porém, a água presente, por ter um alto calor específico, absorve este calor e a nota fica intacta dessa maneira, pegando fogo sem queimar. E além, desses conteúdos de química, de sala de aula, eu comecei a divulgar projetos científicos desenvolvidos pelos alunos de ação científica, pelos alunos de pós-graduação do nosso programa, e criando séries de popularização da ciência. Como é o caso dessa série, Eu Faço Ciência, onde a gente mostra a cara dos pesquisadores, tá aí a cara dos estudantes, com um pequeno resumo a respeito do projeto que eles desenvolvem. Aqui no exemplo está a Júlia, que é minha aluna de iniciação científica, onde ela desenvolve um projeto aí, construindo sensores eletroquímicos à base de ponta de lápis para detecção de drogas em bebidas, como é o caso lá do famoso golpe Boa Noite Cinderela. Então, através desta série, Eu Faço Ciência, esse trabalho dela ganhou uma maior visibilidade, uma maior notoriedade. Um outro exemplo que a gente pode citar é a nova série de popularização da ciência que estamos fazendo, chamada A Descoberta do que Já Foi Descoberto, que é um projeto de mestrado do Breno, onde a gente mostra através de vídeos animados, curtos, um pouco da história da vida e das principais contribuições dos grandes cientistas brasileiros, valorizando os nossos pesquisadores e contribuindo aí com uma maior difusão dos conhecimentos científicos, o que é bastante interessante. E, para minha surpresa, porque muita gente me falava o seguinte, que o pessoal gosta das redes sociais, sobretudo os jovens gostam das redes sociais, por conta do entretenimento, para ver besteiras e coisas em geral, e que de fato assim, conteúdo, falar de ciência ou coisa do tipo, não geraria um público, não chamaria a atenção. E para nossa surpresa, não foi isso que a gente viu. Com Deoquímica, com essas séries de popularização da ciência, com os conteúdos que eu falei para vocês, que eu ministrava em sala de aula e fui transformando isso em memes, em imagens, a página começou a crescer e nós começamos a obter números bastante expressivos, como é o caso desse aqui que eu mostro para vocês, de uma postagem. Nós conseguimos alcançar aí mais de 232 mil pessoas em uma única postagem, que é um número bastante expressivo, é muito mais do que as pessoas no evento científico, quando a gente vai dar uma palestra, e muito mais do que os alunos que eu já tive em sala de aula durante essa minha vida docente. E além desse alcance, nós começamos também a receber alguns depoimentos de professores, de estudantes que seguem, que curtem esse trabalho. Como é o caso aqui, eu mostro para vocês o depoimento de uma professora lá do estado de São Paulo. Como eu falei no começo desse vídeo, eu sou professor aqui na UFPI, moro em Teresina, no Piauí, e nosso trabalho através dessa página está chegando em muito mais pessoas no Brasil inteiro. E essa professora lá de São Paulo mandou para a gente um depoimento contando a história lá da escola, que ela trabalha numa rede privada, e ela, juntamente, professora de Química, juntamente com as professoras, os demais professores de Biologia, de Ciências, de Física, vinham conversando com a direção, tentando fazer com que a direção investisse mais num laboratório para a escola, e sempre tendo uma resposta negativa. E aí ela então decidiu fazer uma feira de ciência com os alunos e usou como base os experimentos divulgados no Deoquímica. E ela relatou para a gente que após os diretores, a direção da escola ver o sucesso do evento, o aprendizado dos alunos, a escola então resolveu investir no laboratório, contemplando muito mais alunos, e aí ela mandou todo esse relato, e eu coloquei um trechozinho aqui onde ela agradece o Deoquímica, falando isso aí: agradecemos ao Deoquímica por nos possibilitar a oportunidade de espalharmos ciência.
e isso me deixou extremamente feliz e realizado profissionalmente, porque dá significado para a nossa função de pesquisador, de professor, de saber que de alguma forma a gente está contribuindo para a sociedade. E além desse tipo de depoimento, eu comecei a receber também registros de professores que utilizam o nosso material, as nossas postagens, para confeccionar seu material didático, para confeccionar provas, como é o caso aqui de alguns exemplos que eu coloco. E como eu disse para vocês, apesar da linguagem ser divertida, ser descontraída, a gente tem essa preocupação de colocar um embasamento teórico por trás de cada postagemzinha dessa, de cada piada, de cada meme, e é isso que gerou todo esse público. E com este público vem então a parte financeira, que não era o objetivo inicial quando foi criada a página. Eu já era concursado quando eu criei, então meu único objetivo era espalhar conhecimento, os conteúdos de química, espalhar os projetos, dar visibilidade dos projetos de ciência, mas, porém, entretanto, tudo a ver com tudo, quando eu percebi que já tinha esse público seguindo, esse público engajado, comentando e participando, algumas empresas começaram então a me procurar, como é o caso aqui da loja NetLab, que é uma grande parceira aqui do Bioquímica, desde o começo até hoje. A gente tem uma parceria bastante forte e uma parceria que também a gente teve alguns trabalhos aí com a Hiperquímica, onde começou a surgir aí a famosa permuta, não? Nessa época aqui onde a gente vive uma crise financeira na ciência, com poucos recursos, recursos cada vez mais limitados para desenvolver nossos trabalhos, surgiu então aí essas permutas, onde eu comecei a divulgar alguns produtos da Hiperquímica em troca de receber alguns equipamentos. A Hiperquímica é uma empresa que trabalha com equipamentos e móveis para laboratório, e aí então nessa brincadeira de divulgar, e detalhe, a divulgação não é simplesmente vender produto ou divulgar o produto massivamente, como algumas páginas acabam fazendo, e acaba ficando desinteressante para quem segue. Eu tenho essa liberdade, esse posicionamento de poder fazer essas propagandas, digamos assim, dentro do meu contexto, da linha de raciocínio, da linha de postagem que eu já faço dentro do Bioquímica. Então aqui um exemplo aí para a Hiperquímica, a gente fez essa postagem aí falando da água destilada ou deionizada, que é uma dúvida que muitos alunos de iniciação científica e até mesmo de pós-graduação têm na hora de desenvolver suas pesquisas, né? E saber qual a diferença de um tipo de água para outro. Então é o que a gente chama de conteúdo de valor. Então nessa postagem eu explico essa diferença, quando é que é usado uma, quando é que é usada a outra, e explico os equipamentos que fazem, que utilizam tanto para destilar como para deionizar a água. E aí onde entra indiretamente a propaganda, falando que esses equipamentos podem ser encontrados na Hiperquímica. E com isso eu consegui aí, na troca, na permuta, alguns equipamentos para o meu laboratório, para os meus alunos desenvolverem as suas pesquisas. O mesmo acontece com a loja NetLab, que é uma espécie de loja, é uma loja virtual, um laboratório virtual, onde você entra lá, escolhe seus produtos com preço muito acessível, produtos de qualidade, e você, num clique, consegue fazer essa sua compra. E eles vendem reagentes, vidrarias, equipamentos de pequeno porte, e através dessa nossa parceria, mensalmente eu tenho aí acesso a todos esses produtos para o meu laboratório. E mais recentemente, essa parceria com a loja NetLab evoluiu para além da permuta, e agora eu estou conseguindo fazer uma renda extra, divulgando os produtos, gerenciando as redes sociais da loja. Então, se você prestar atenção no Bioquímica, lá praticamente você não vê tanta propaganda de forma direta, porque essas propagandas estão diluídas aí dentro da postagem, com conteúdo de qualidade, conteúdo de valor para os seguidores. E além dessas parcerias com as empresas, tem também os public posts, as postagens pagas, publicitárias, onde alguns profissionais da área, professores ou pequenos empresários pagam valores para fazer essas postagens nesse estilo. Então, apesar de, como eu estava falando para vocês, de não ter sido criada com essa finalidade financeira, a página, ela vem sim gerando uma renda extra, gerando
a obtenção de materiais, de equipamentos para o laboratório, para o desenvolvimento das pesquisas, o que é muito legal nesse momento aí onde a gente passa pela ciência sem muitos investimentos. E isso abriu também um pouco a minha cabeça, que até então era muito fechada nesse sentido. Minha cabeça era, terminei a pós-graduação, vou passar no concurso e fim. E nada contra quem pensa isso, cada um com seus objetivos de vida. Mas por conta dessa experiência aqui no Instagram, eu comecei a abrir então a visão e observar que existe uma possibilidade de eu me tornar, além de ser um professor digital e empreendedor, e usar esse meu conhecimento e essa minha experiência na área da ciência, na área da docência, para gerar produtos educacionais, materiais didáticos, cursos online, coisas do tipo, para ganhar dinheiro mesmo e fornecer este material para mais pessoas. Então, a próxima etapa, o próximo passo aqui do Deuquímica é, na verdade, esse que a gente vem planejando com calma, com paciência, entendendo as coisas, que é sair do Instagram, converter o Deuquímica, que hoje está se transformando numa marca, numa startup no ramo educacional, oferecendo produtos e serviços nessa área da educação e na área da ciência. Nesse sentido, nós vamos testar aí agora o nosso primeiro produto. O que nas minhas horas vagas, como um hobby, eu gosto de desenhar. E aí então eu resolvi utilizar isso, o meu hobby, uma paixão, e unir com a ciência. Então estou fazendo e terminando o meu primeiro livro digital, chamado Química, Entendeu o que é que eu desenho? Onde eu conto toda a história da química através de cartoons. Esse livro já está em fase final de produção, edição, revisão, e eu vou lançar aí no mercado para o pessoal para ter essa noção de mercado, para aprender também como funciona toda essa questão do marketing, da venda digital, para futuramente lançar os demais produtos que a gente já vem fazendo aqui nesse tempo vago, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, onde a gente tem que ficar em casa. Então eu convido você a conhecer o Deuquímica, tanto no Instagram como no YouTube, e o nosso site, o site do laboratório lacreedu.com, que é o nosso laboratório de aprendizagem criativa que já nasceu por conta do Deuquímica. Esse laboratório é um espaço destinado aí ao desenvolvimento de projetos a nível de mestrado, doutorado, na área da educação, na área da aprendizagem criativa, e funciona como uma plataforma de divulgação e popularização da ciência. Então, venha conferir essa história e ver essa construção desse passo a passo. Então, essa era a história que eu queria contar para vocês hoje, aqui nesse vídeo, com uma forma de tentar abrir, digamos assim, a cabeça de vocês, contando um experimento, um caso específico, ilustrando esse poder que as redes sociais têm para divulgar a sua pesquisa, divulgar o seu trabalho, gerar uma renda extra e de repente aí virar um modelo de negócio. Então você pode, eu já adianto, tudo que a gente faz tem algum significado para alguém. Então, provavelmente, o que você desenvolve aí no seu projeto de mestrado, no seu projeto de doutorado, ou a forma diferenciada que você prepara as suas aulas, isso pode ser interessante para um público. E você pode explorar isso através das redes sociais e de repente transformar a sua ideia, o seu projeto, a sua pesquisa num negócio rentável, principalmente nessa época que vivemos de incertezas. Quem sabe aí você, pós-graduando, está no mestrado, doutorado, possa se transformar num empresário, no ramo científico ou alguma coisa do tipo. Então era isso, senhoras e senhores. Eu deixo aqui minhas redes sociais, meus contatos, para quem quiser trocar uma ideia e de repente, quem sabe, nascer aí uma nova parceria, contribuir no trabalho de vocês, ou o contrário, você com a sua expertise, contribuir comigo aqui para a construção dessa ideia, para a construção dessa futura startup. Então, com base no que eu falei aqui hoje nesse vídeo, eu termino minha participação perguntando para você: ciência nas redes sociais, por que não? Pense nisso.